Ele pegou o passaporte, ficou olhando assim, olhava no computador, pegou o rádio. Então, vem aqui, fazendo um favor, tem alguma coisa aqui que eu preciso que você me ajude. Fala pessoal, me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da Movie Vistos e hoje eu vim bater um papo com a Niviane e o Luciandro. A Niviane que acabou de ter o visto F1 aprovado, visto de estudante, e ela que já tem um passado com os Estados Unidos, também um passado internacional. Ela já fez intercâmbio no Canadá em 2010, ela já foi au pair em 2015 e agora ela foi aprovada para poder estudar inglês por um período de 3 meses. E aí eu já sei o que você vai pensar. Vai ter gente que vai falar assim, mas no caso dela, ela já tinha experiência internacional. E aí, antes de eu começar, eu já vou explicar isso melhor para vocês. Nós temos estatísticas internas e acompanhamos o que influencia e o que não influencia a aprovação. E você ter experiências internacionais desse tipo, inclusive nos Estados Unidos, acreditem, não tem facilitado a tirar o visto de estudante. Então, assim, não achem que o caso deles foi fácil, porque eles já tinham essa experiência internacional. Eles vão contar como que foi essa trajetória, as facilidades, as dificuldades, como que eles passaram por toda essa etapa, desde a decisão até a entrevista. Eles vão compartilhar com vocês. Aproveita e se inscreve no canal. Nós trazemos muito conteúdo aqui, entrevistas de aprovados, material sobre de dicas de aprovação. Nós falamos também sobre notícias que acontecem em relação a vistos americanos. Então, se inscreve, toda semana tem vídeo e... Pessoal, por favor, se apresentem, contem pro pessoal de onde que veio essa ideia de estudar inglês nos Estados Unidos e como que vocês conheceram a Movie. Eu sou a Niviane, oi. Eu sou o Luciandro. Então, a ideia é... A gente tem um projeto para o ano que vem, só que a gente quer se antecipar. Então, para a gente ter a segurança desse projeto, a gente precisa ter um inglês mais fluente do que ela já tem, pela experiência e tal. Então, a gente começou a pesquisar vídeos no YouTube. O que precisa para estudar nos Estados Unidos, visto de estudante, é difícil tirar F1. Então a gente achou o vídeo da Movie, que o Cris estava falando que a etapa por etapa, nunca eu vi um vídeo no YouTube desse jeito, nesse modo, tão detalhado, explicando que desde a parte que você vai no CASV até o dia da entrevista. O Cris explicou detalhe por detalhe os processos. Então isso deu uma segurança total na gente. Eu que estava pesquisando, né? Aí na hora eu já mandei o link para a Niviane, ela já assistiu, falou, é com eles que a gente vai trabalhar. A gente vai mandar mensagem e ter toda a estratégia para o nosso visto. Legal. E aí, bom, beleza, então vocês conheceram, pô, legal, que bom que vocês vieram e conheceram a Movie pelo vídeo. Mas uma vez que vocês fizeram contato, contrataram a mentoria da Movie, começou a preparação, né? Quanto tempo levou mais ou menos o processo inteiro da mentoria? Vocês têm ideia? Até finalizar a simulação da entrevista? 2 meses no máximo, foi bem rapidinho. mas tranquilo, sem apressar nada. Tudo levando tranquilamente. Tranquilo. Levou até um tempo mais do que o que normalmente leva. Então a mentoria foi evoluindo com calma, não foi uma mentoria... Porque também a gente tinha documentos que não estavam prontos. Precisava sair, que atrasou mais é por causa nossa, não por causa da Movie, né? Se fosse isso, acho que um mês já estaria tudo certo. Mas a gente estava com os documentos meio pendentes, aí acabou demorando um pouco. Entendi. Esse tem sido o prazo. O prazo médio tem sido uns 25 dias para o visto de estudante. Não, legal. Então, considerando que tinha documento pendente, tem que ter um prazo bom. Agora que vocês já passaram por tudo e a estratégia que vocês tinham lá no início, quando vocês começaram a mentoria, assim, o que vocês pensavam em levar adiante no Consul, era muito parecido com o que chegou no final? Como que vocês veem a evolução, assim? A gente pensava no Lu sendo o F1 e eu sendo o F2. Sim. Acabou que inverteu a história. E também, pela minha parte, como eu nunca viajei para fora, não tinha nem passaporte quando a gente começou a ter a mentoria com vocês. Por isso que atrasou, até ter o passaporte na mão. Então eu não tinha experiência de viagem. Aí a gente pensava, antes de contratar a Movie. Aí pensava que teria que ter uma viagem para a Europa para criar um histórico bom de viagem. Mas não foi nada disso que a gente pensou. A gente contatou a Movie, já teve uma breve entrevista ali para tirar algumas dúvidas, possibilidades que deve não ser feito. Então mudou completamente a ideia nossa. A partir do momento que a gente contratou o serviço, já falou, o melhor caminho é esse. Niviane sendo F1, você sendo F2,
como ela já tem uma experiência melhor. Por mais que também não seria certeza, né? Sim. Exatamente pela experiência. E como eu já tinha um inglês, era uma dúvida maior, né? Como que eu vou alegar que eu vou estudar inglês nos Estados Unidos, sendo que eu já fiquei lá 2 anos. Então a gente ficava na dúvida, mas foi a melhor opção e deu tudo certo. Sim. Que coisa boa. E assim, para quem tá assistindo, só pra vocês entenderem, os dois precisam estudar mais inglês. Cada um no seu nível, né? E eles trabalham juntos, então a necessidade ela é dupla e quando acontecem situações como essa, a gente procura qual o melhor caminho do ponto de vista de aprovação, considerando que, e aí muita gente não sabe, o F2 ele também pode estudar inglês, inclusive na mesma escola do F1. Ele pode estudar por uma carga horária menor, mas pode estudar. Então, para eles, as duas dinâmicas funcionavam, tanto a Niviane como F1, quanto o Luciandro como F1. Então, isso foi revisto no contexto logo no início da mentoria, logo naquela reunião de estratégia, né, quando já começa. Foi isso, não foi? Foi. Sim, foi. E aí, beleza, né? Então vamos dar agora uma acelerada, chegamos lá na frente, finalizada a mentoria, e aí vocês foram fazer a entrevista. Onde que vocês moram, em qual estado? É na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E em qual lugar vocês foram fazer a entrevista? É na embaixada, no caso, né? Como é Brasília, é embaixada americana. Brasília. Tá 780 quilômetros, Cris. É um tempinho. A distância da gente sair daqui e ir para São Paulo e sair daqui e ir para Brasília dava pouca diferença, dava 1 hora de diferença. Sim. Só que São Paulo é maior, tem mais pessoas tirando visto, é mais aglomerado, eu já tirei visto lá, então é mais tumultuado. A gente optou por um local que talvez seria um pouco mais tranquilo e realmente foi. Mais organizado, mais centrado, não é tanta muvuca de pessoas. Legal, nada é tão cheio quanto São Paulo, né? Sim, Nossa. exatamente. Certo, Brasília, então, vocês foram fazer entrevista lá, CASB entrevista. Na Brasília é tudo muito perto, né? Você fica logo na região central, você tem o CASB num shopping e você vai um pouco mais pro sul ali, talvez 5, 8 minutinhos de carro. Como que foi no CASB? Tranquilo? A gente chegou um dia antes, né, em Brasília, a gente passou em frente ao shopping onde é o CASB, passamos em frente à embaixada e aí fomos descansar. Aí de manhãzinha, era 6 horas, a gente já foi pro CASB, nosso horário era 7h40. O shopping nem tinha aberto ainda. Tava bem uma fechado, fila lá fora, todo mundo esperando. Aí, mas foi bem rápido, a partir do momento que abriu também, eles começaram a chamar os horários, aí chamou o nosso horário, a gente foi pra fila. Aí na primeira triagem ali, ele pegou meu passaporte, pegou o do Lu, aí ele ficou na dúvida, porque ele viu o meu passaporte que eu tinha visto. E ele pediu o radinho pra moça do lado. Só que a gente não sabia que era isso. Pra chamar alguém pra tirar alguma dúvida, né? Aí esse daqui já ficou, ai meu Deus do céu, o que Falei, calma. Mas a gente não sabia que era por causa disso. Ele pegou o passaporte, ficou olhando assim, olhava no computador, pegou o rádio. Vem aqui, fazendo um favor, tem alguma coisa aqui que eu preciso que você me ajude. Já era, nem foi pra entrevista, já tá desse jeito. Aí ele perguntou fazer. Aí deu certo. Era porque... falou, não, é normal. Eu acho que era dúvida se eu precisava tirar foto ou ia digital, como eu já tinha visto. Aí ele falou, não, tá tudo certo, pode seguir. Esse susto aí, o resto foi tranquilo, né? O caso é rapidinho. Aí depois a gente saiu do consulado, do CASB, era umas 8 horas. E aí, bom, saiu então do CASB, passado esse susto, vocês foram pro consulado. Foi no mesmo dia ou foi em dias separados? No mesmo dia. Mesmo dia. Mesmo dia, beleza. Brasília é pertinho, é um pouco mais tranquilo. E aí vocês foram então pro consulado. Me conta um pouco, como que estava o ambiente lá fora e como que foi essa entrada? Assim, me guia por essa jornada de vocês no consulado de Brasília. A gente saiu do CASB mais ou menos umas 8h10 a gente já estava na porta do consulado. É bem tranquilo, não precisa pagar estacionamento, só tem um rapaz olhando os carros, aí você paga quando você quiser, a hora que você sai. Aí a gente falou, tava cedo, porque a nossa entrevista era 10h30, a gente chegou 8 horas, então tava bem cedo. Aí a gente foi lá pra saber como que ia ser, aí o segurança já falou, não, já pode entrar. Aí o primeiro rapaz ali olhou os documentos, falou... Acho que ele bipou, tirou uma foto. Ele bipou o passaporte com aquela etiqueta do CASB. Aí
Aí o rapaz, ele falou, como seu é F1, você já separa o I-20 e os SEVs para quando você entrar. Aí passa na segurança, normal, e a gente entra e fica lá. Tava bem vazio, bem tranquilo, tinha algumas pessoas sentadas para esperar, mas tinha gente entrando. E lá dentro já tinha algumas pessoas esperando também. Mas estava um ambiente tranquilo, nada de muvuca, ninguém afobado. A gente aguardou, ficamos 2h30 esperando, mas a gente estava sentado. Estava climatizado, não estava muito quente, lá fora estava quente. Tinha banheiro, tinha água, estava tranquilo. E eles pegam os passaportes e vão chamando por nome para entrar na fila. Sim, e lembrando, por nome e por horário. Lembrando que a gente ficou 2 horas, não por demora deles, porque a gente chegou cedo. Então, se a gente chegasse no nosso horário, a gente já chegaria e já seria atendido. Aí como tem já é programado, né? Aquela quantidade de pessoas ser atendida naquele horário. Aí a gente foi chamado, entramos na fila da cobrinha, que tem um paredão que você já consegue ouvir as entrevistas do outro lado. E vai batendo sufoco. A gente dava uma ensaiadinha, falava, vai falar isso, isso, isso. Que na mentoria diz para não falar isso, então a gente não vai nem tocar nesse assunto. Esquece. Aí vai passando. E por incrível que pareça, passou rápido. Essa cobrinha foi muito rápido. A fila foi uns 15 minutinhos. Pô, beleza, então chegou o grande dia, o Casvi já deu um sustinho ali que era pra dar uma acordada, né? Tava muito cedo, foi bom pra dar uma acelerada no coração. E aí vocês foram pra lá, deu um tempinho pra dar uma acalmada e vocês entraram. Como que tava a ansiedade nessa hora? Tava tranquilo, tava nervoso? Como que vocês estavam? Eu acho que eu tava mais tranquila do que ele, mas eu tava tranquila. Você era F1, né? Parecia uma cachoeira de tanto suor. Tava... Mas é porque como é a primeira entrevista... Primeira experiência com isso, a gente nunca sabe, será que vai dar certo? Será que não? Mas tava... Como a gente chegou cedo, eu acho que foi bom eu ficar no ambiente por 2 horas para relaxar. Entender o ambiente, como funciona, e acabou acalmando depois. Eu fiquei mais tranquilo. E é bom para quem está assistindo entender que as pessoas que são aprovadas, elas também estão ansiosas em algum grau, né? Então, assim... Isso daí faz parte do processo, é mais sobre você saber gerenciar e saber lidar com isso, principalmente lá dentro. E aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês, beleza, vocês fizeram uma simulação de entrevista, que é quando você finaliza a mentoria da Move, né? Que é aquele momento que você pega toda a estratégia, você estressa essa estratégia para dezenas de perguntas, num contexto bem real ali, bem intenso, e aí vocês foram para a entrevista mesmo. Como que vocês veem essas duas experiências assim, principalmente a Niviane, que era F1, né? Que acaba que sobra muito mais para F1, muito mais perguntas, na maioria das vezes, não sempre. Como que você estava na simulação, na entrevista? O que você sentiu nessa dinâmica entre as duas coisas? Eu acho que eu estava mais nervosa na simulação do que na entrevista de verdade. Eu acho que na entrevista eu estava mais calma. Eu acho que talvez ou mais preparada, ou as duas coisas, e mais calma, assim. Falei que se fosse para dar certo, ia dar. A gente tinha feito o que a gente podia. Se não fosse também, tudo bem. A gente ia continuar seguindo a vida. Bom, a gente vê se repetindo muito com os nossos clientes. Isso é bom pra caramba, porque é muito complicado você entrar no consulado refém de tudo que acontece ao teu redor, né? A cada novo passo que você dá, um estímulo externo, aquilo vai causando ansiedade e sensações diferentes. Isso é o tipo de coisa que na mentoria a gente tem muito, muito, muito cuidado em garantir que vai ser reduzido ao máximo, que as pessoas vão saber o que vão acontecer, vão saber absolutamente tudo. Então, assim, legal que funcionou. E é engraçado porque as pessoas, sabe, uma coisa que tem acontecido cada vez mais na Move, de pessoas, isso é chato, né? Isso é muito chato, na verdade, mas de pessoas que vêm com negativa e aí falam, eu assisti todos os vídeos da Move, eu tentei replicar a estratégia, só que não deu certo. E aí contrata a Move e descobre depois que esses vídeos aqui que a gente está conversando, eles não são 5% do que acontece na mentoria de fato, né? Então, assim, para você que está assistindo, entenda isso. Primeiro, a gente não vai abrir aqui num vídeo absolutamente tudo que acontece numa mentoria de 25, 30 dias, é óbvio. Tudo é muito personalizado. Então, quando eles falam que a simulação de entrevista preparou e que ela estava mais tranquila na entrevista do que na simulação, significa que isso começou lá no primeiro contato, na análise de perfil, passou por uma reunião de estratégia que conseguiu colocar a ordem ali no plano deles,
e aí foi avançando etapa a etapa com boas decisões de estado, de escola, de cidade, de tempo de estudo, quem vai ser o F1, como lidar com cada ponto específico da vida de cada um. E aí você vai levando isso, vai caminhando e vai aumentando o nível de maturidade para você chegar no final e estar preparado depois de uma simulação que vai direcionar de fato. Então, assim, você que está assistindo, não achem que tudo que a gente faz na mentoria está aqui nesse vídeo. Não, essa é a ideia. A ideia aqui é contar para vocês como que foi a experiência geral das pessoas, que tipo de pergunta foi feita. Agora, só saber o que vai ser perguntado não significa que você vai acertar no que você tem que falar. É muito mais complexo do que as pessoas imaginam, principalmente para o visto de estudante. Bom, fila da cobrinha, vocês foram chamados então para ir encontrar o cônsul. Era um homem ou uma mulher? Era um homem. Um homem. E como que ele estava? Ele foi simpático com vocês? Ele foi ríspido? Então ele tava bem tranquilo, simpático, sorrindo, bem de boa. Tá, sim. Legal, legal. E aí, bom, isso é uma armadilha para muita gente, né? Às vezes as pessoas veem o cônsul sorrindo, dão aquela relaxada. Até gravei uma entrevista com o Thiago e com a Amanda. Se você agora que está assistindo esse vídeo não tiver visto ainda e tiver já no YouTube, assiste, porque nós temos muitas entrevistas gravadas para postar. Mas eles passaram por uma situação onde eles encontraram uma moça lá fora do consulado, e aí eles entraram, ela foi fazer a entrevista do lado deles, no guichê ao mesmo tempo. Eles ouviram o que aconteceram com ela, e o cônsul dela foi super simpático e negou. E o cônsul desse casal, ele foi extremamente ríspido, foi uma moça, eu acho, uma cônsul. Ela foi extremamente ríspida, grossa, fez careta, fez comentários negativos e acabou aprovando eles. Então, isso às vezes é uma armadilha, tem que saber lidar com isso. No começo foram essas. Aí a gente explicou certinho. Ele fazia umas caras e bocas, assim, mexia no computador eternamente para perguntar de novo. Mas tudo dentro do que a gente já tinha visto na simulação da entrevista, né? Que foi mais ou menos igual a simulação. As caretas do mentor lá, assim. Olhando, mexendo no computador. Esses detalhes, eles fazem a diferença, né? E aí, como que continuou, então? Até agora foram 4 ou 5 perguntas, né? E a sequência da entrevista? Aí, depois dessas perguntas, ele finalizou perguntando novamente o que eu ia fazer quando voltasse. Que era o objetivo, né? E aí ele finalizou e falou que estava aprovado. E a sensação na hora, como que foi? De alívio. Na hora parece que tinha alguma coisa aqui no meu ombro, na hora que parece que caiu. Eu escutei até o barulho, você acredita? Agora que legal, né, cara? Foram aprovados falando a verdade. Parente nos Estados Unidos, várias situações específicas ali, e levaram a verdade para o cônsul e deu certo. É sobre como você conta essa verdade. Então tem muitas pessoas que têm pavor disso. Acho que eu vou esconder isso. De jeito nenhum. Não com a Move. Tem empresa que faz isso daí. A Move, em hipótese alguma, vai falar a verdade, mas você vai falar a verdade com o que a gente sabe que ajuda o cônsul a interpretar positivamente aquela verdade, ou então a não atrapalhar, né? Então, assim, a entrevista ela é muito sensível, né? São detalhes, é forma de falar, é o jeito, é a linha de raciocínio que você conduz, é o quanto você fala. Enfim, então é uma soma de pequenos detalhes ali e deu certo, né, gente? Não foi curta a entrevista de vocês, não. Deve ter ido para umas 10 perguntas, mais ou menos. A gente contou aqui, deu umas 16 perguntas. 16? Cara, foi uma entrevista bem longa, então, na verdade. O normal fica de 3 a 8 perguntas, 16 foi o dobro do que a gente tem visto normalmente. Então, assim, significa que era um deslize para essa entrevista. Pra dar ruim. É um deslize para dar ruim. Pô, que legal, gente. Parabéns, de verdade. Obrigada. Obrigado por vocês. Também a mentoria ajudou bastante. Sim. Foi desde o começo. Um alívio muito grande a ajuda de vocês. Coisa boa, coisa boa. É legal, né? Porque a gente pode ver agora na prática como que foi desde aquele primeiro contato, né? E às vezes durante a mentoria você não consegue ter a visão completa. Mas olha só, 16 perguntas, parente nos Estados Unidos, enfim, N questões. Já tinha um bom inglês, o marido indo junto para estudar 3 meses. São várias questõezinhas que muita gente bate nisso daqui. Às vezes acha que não, se eu falar por esse caminho vai dar bom. Só que é complicado você tomar essa decisão com base só em achismo, porque você não sabe o que de fato acontece na cabeça do cônsul, como que ele interpreta. A gente também não sabe o que é na cabeça do cônsul, mas quando a gente empilha dezenas, centenas, milhares de entrevistas, aí a gente começa a identificar padrões. Isso permite que a gente direcione para o que funciona, a ponto de que vocês foram para uma entrevista de 16 perguntas de estudante, o que é bem comum, na verdade bem comum. Eu vou dizer que talvez 1 a cada 10 entrevistas passe por isso, e deu certo, né? Então,
Bom demais, gente. E agora como que são os planos? Já estão... O Cristão Adendo, ele misturou bastante. Ele não perguntou se podia falar inglês, ele perguntou se eu falava e misturou as perguntas. Ele falava metade português, metade inglês, ia misturando. Não falava, tipo assim, tudo inglês, nem tudo português. Ele misturava bem. Entendi. Você soube usar isso a seu favor, né? É. É legal isso. É legal para as pessoas saberem, né? E assim, e agora beleza, visto aprovado. Ontem, tá tudo muito recente. Quando Muito. vocês... Falta quanto tempo para o início das aulas agora? É dia 8 de janeiro, falta um mês e meio. Um mês e pouquinho. 40 dias. Por aí. Perto, né? Agora vocês vão ter que correr contra o tempo para poder organizar as Muito. coisas. Nossa. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas falam, pô, mas eu tô ansioso. Cara, você tá ansioso agora. Quando for aprovado, você vai continuar ansioso. Quando você chegar, você vai ficar ansioso. Só que sempre por motivos diferentes. Então, assim, acostume, porque a vida de quem vai viver uma experiência fora do Brasil é lidar com essa ansiedade em diferentes focos, né? Então, uma hora a ansiedade está aqui, depois ela muda para cá, mas ela vai estar acompanhando. Então, é bom quando você passar por essa experiência, você vai estar cascudo no final de tudo isso. Vai ser uma experiência bacana para vocês. Pois é, vai sim. Vai ser muito top. Pô, legal, gente. É isso. Bom, eu agradeço demais vocês estarem aqui, compartilharem. No final das contas, então, como que vocês veem o saldo final de terem contratado a Move e tido ajuda para isso tudo? Quando vocês pensam no que vocês iam fazer no início e o resultado da entrevista com o contexto da entrevista que foi, vocês acham que teria dado certo com a ideia inicial que vocês tinham? O que vocês pensam olhando para... Olha, poderia até, assim, num golpe de sorte ter dado certo, mas eu acho que a preparação, todo o conteúdo passo a passo que a gente faz, todas as perguntas ajuda e te deixa mais num caminho que você sabe para onde você está indo. Você sabe o porquê que você está indo. Então a gente fica um caminho mais limpo para chegar lá e você ter menos dúvidas na hora de responder. Sim, serviu para a gente ter a segurança também. Sim, porque ser bem mais seguro. Na mentoria a gente aprendeu que se o cônsul perguntar uma coisa e você responder aquilo, se ele perguntar mais 10 vezes, você vai ter que responder aquilo, não pode mudar. Coisa que se talvez não tivesse na mentoria, a gente iria falar, mas por que ele está perguntando isso? Será que a gente está respondendo errado? A gente iria mudar e seria uma isca para ele ter a negativa nossa. Mas foi muito importante. Vários detalhes, né? Desde o começo, na hora que passou a segurança no seu vídeo, no YouTube, até o dia da aprovação. Não tem palavra para expressar a felicidade que a gente ficou. É um trabalho muito bem feito, sensacional, Cris. Muito bem. Coisa boa, fico feliz de verdade. Bom, parabéns para vocês. Agradeço demais em nome da Move por vocês terem confiado na gente. O pessoal que acompanha a gente já sabe, está cansado de ouvir eu falar. Nós levamos isso muito a sério porque a gente sabe que todo cliente carrega um sonho, né? Você fazer um intercâmbio nos Estados Unidos é um sonho, isso abre as portas de uma forma que você não conseguiria sem essa experiência. Então, assim, é sempre uma conquista muito importante que vai potencialmente mudar a vida daquela família para sempre. Então, ficamos muito felizes de poder ajudar vocês de verdade. Eu agradeço a confiança e agradeço por vocês estarem aqui compartilhando também. Muito obrigado, viu? Obrigada, a gente que agradece, Cris. Muito obrigado. E é isso, você que está assistindo aqui, que quer contratar a Move, aqui na descrição vai ter um link, clica lá, preenche um formulário, rapidinho você recebe um WhatsApp. No WhatsApp você vai conversar com o time, eles vão te explicar por que a Move é a melhor empresa do Brasil, o que a gente faz, e aí você pode até perguntar, né, o que é o tal do Visa Manager, né? Por que o Visa Manager da Move é diferente de tudo o que as outras empresas fazem? Quais são os diferenciais da Move? O que acontece na simulação que tantas pessoas falam nessas entrevistas aqui? E aí você vai perceber que o que a Move faz, ninguém faz, porque dá trabalho, é um esforço gigantesco, mas dá resultado também. Então, clica aqui, preenche, a gente pode te ajudar com visto de estudante, com visto de turismo. Se você precisar de mudança de status ou extensão de status já estando nos Estados Unidos também, fala com a gente que a gente consegue te ajudar com isso, tá bom? Pessoal, obrigado de novo. E aqui na tela está aparecendo um vídeo, que foi justamente o vídeo por onde eles conheceram a Move, que foi o vídeo que mostra o passo a passo do visto de estudante. Clica aqui, assiste lá. Um abraço e até mais.